encontrar a vida abundante. Sabem o que é uma vida abundante? Uma vida abundante, normalmente abundante, tem a ver com quantidade. Mas, neste caso, a vida abundante é uma vida satisfatória. Uma vida cheia de alegria, cheia de satisfação, cheia de paz. E eu hoje vou falar sobre isso, mas nós vamos orar antes, está bem? Paizinho querido, eu quero te agradecer, Pai, por mais uma vez estarmos aqui na tua casa, Senhor, por estarmos em comunhão uns com os outros, Pai. Quero te agradecer pela tua presença em nós. Quero te agradecer por saber quanto tu és bom na nossa vida e quanto tu queres dar-nos o melhor. Peço-te nesta hora, Senhor, que tu me ajudes, que o teu Espírito Santo me guie em tudo aquilo que eu disser, que eu possa ser guiada por ti em todas as minhas palavras e que esta palavra possa ir de encontro à necessidade de todos aqueles que ouvirem, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então vamos falar sobre a nossa mensagem. Então, quantas vezes já nos encontramos despedaçados por causa de perdas que nós tivemos? Quantas vezes aqui já nos encontramos despedaçados por causa dessas perdas? Eu sei de muitas situações aqui, uns deixaram uma família, não perderam, mas deixaram uma família, noutros países, outros passaram por perdas muito complicadas recentemente e estão em sofrimento. Estão decepcionados também com o rumo que a vida deles tem levado e também estão muito cansados, muitos estão cansados, desistentes para continuar a lutar. Também estão preocupados com as condições monetárias, não é? Eu sei que toda a gente está a passar por momentos muito difíceis, uns porque não têm emprego, outros porque o dinheiro que recebem não é o suficiente para suprir as necessidades que têm, outros sentem-se rejeitados, ou porque passaram por perdas, ou porque não se sentem amados, e ainda assim outros também sentem-se perdidos, não sabem qual o rumo que deverão tomar em relação à sua vida. E eu quero vos dizer que cada um de nós teria uma alegria enorme. Eu imagino que cada uma dessas pessoas que está a passar por isso teria uma alegria enorme, em que esse peso complicado que elas sentem e que nós sentimos fosse retirado, esse peso nos abandonasse. Eu não sei se vocês se identificam com aquilo que eu estou a transmitir. Eu imagino que sim, porque eu acho que nós aqui, nós somos humanos e estamos sempre sujeitos a contrariedades na nossa vida, não é? E em muitos momentos nós gostaríamos de sentir um colinho que nos desse segurança, alguém que nos protege, alguém que nos suporta no momento de angústia. Nós temos necessidade de sentir esse colinho. Também sei que nós queremos que alguém nos confirme o nosso caminho, que nos diga assim: olha, vai, tu és capaz, eu estou contigo, tu vais ter vitória. E também queremos ter muitas vezes a certeza das decisões que estamos a tomar, se elas são as mais corretas, se não são as decisões mais corretas, e nós muitas vezes ficamos sem perceber o que é que estamos a fazer, se estamos a fazer bem, se estamos a fazer mal. Mas vou-vos dizer, Deus hoje está a estender a mão para ti. Deus quer retirar-te dessa situação. Deus não quer que vivas nesta situação. Deus quer ser a pessoa mais importante da tua vida. Ele quer ser tudo o que tu precisas. Tudo o que tu precisas, Ele quer ser. Mas para isso acontecer, há que nós entendermos aquilo que nós precisamos de fazer. Então, nós vamos ler em Lucas 19, 1, 2 e 5. Quando Jesus ia atravessar Jericó, um homem muito rico, chamado Zaqueu, que era chefe dos que cobravam impostos, procurou ver Jesus.
Quando Jesus ia a passar, olhou para cima e, vendo Zaqueu, chamou pelo nome: Zaqueu, desce depressa, porque convém visitar-te hoje. Existe apenas um caminho. E em João 14,6 diz assim: Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. Neste versículo nós conseguimos compreender que a única forma de nós podermos chegar a Deus é através de Jesus. Muitas pessoas pensam que nós podemos chegar a Deus através do bem que nós fazemos, através de outras coisas, de outros métodos, mas na realidade Jesus é o único caminho para nós podermos ter comunhão com Deus, para nós podermos ver Deus. E em Isaías 53, 5 a 9 diz assim: A verdade, porém, é esta: Ele foi ferido por causa de nossos pecados, seu corpo foi esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelos seus ferimentos nós fomos sarados. Todos nós andávamos perdidos e espalhados como ovelhas. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Apesar disso, o Senhor fez cair sobre ele a maldade de cada um de nós. Ou seja, perceberam que Jesus sofreu todas estas coisas em nosso lugar. Deus amou-nos de tal forma que enviou o seu próprio Filho. É preciso ter muito amor. Grande parte das pessoas aqui tem filhos e eu própria não entregaria o meu filho para morrer pelos outros. Portanto, imaginem o amor tão grande que Deus teve por nós. Por sua vez, Jesus entregou a sua própria vida por nós. Vocês viram aqui no versículo que ele foi esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Portanto, estão a entender o tipo de sacrifício que Jesus fez por nós. Já pensaram na dimensão deste amor? Como nós somos especiais e importantes para Jesus. Morreu em nosso lugar, pagou por cada pecado que nós cometemos, derramou o seu sangue sobre nós para nós sermos completamente limpos de todo o nosso pecado. Entendem? Mas Jesus não morreu apenas com esse objetivo. Ele não quis fazer apenas isso. Ele não morreu apenas para que nós ficássemos livres do nosso pecado. Ele também morreu para nos libertar da mão pesada do inimigo. Ele morreu para nos libertar das acusações constantes que o inimigo nos faz todos os dias. O inimigo, ele diz-nos que nós não somos capazes. O inimigo diz-nos constantemente que nós somos falhados. O inimigo diz-nos constantemente que não temos esperança, que não vale a pena, que não vamos sair desta situação. Mas Jesus veio para acabar precisamente com todas essas coisas. No nosso dia-a-dia, o inimigo tem feito de tudo para nós sermos limitados e para não usufruirmos do propósito que Deus tem para a nossa vida. Na Bíblia diz que nós somos curados através das feridas de Jesus. Diz assim em Isaías 53:5: O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelos seus ferimentos nós fomos sarados. Sarados, vocês sabem o que é sarados, não é? Significa que nós fomos curados, que nós fomos restaurados, ficamos de boa saúde. No mundo espiritual, quando nos arrependemos do nosso pecado e convidamos Jesus para ser o nosso Salvador, nós somos justificados. Quando Deus olha para nós, Ele olha para nós através do sangue de Jesus, que foi derramado sobre nós e nos purificou de toda a injustiça. E nós tornamos-nos justos aos olhos de Deus. Por causa da nossa herança social, herança genética, espiritual, emocional, por causa das nossas vivências, das experiências que tivemos, nós formamos uma identidade. E essa identidade faz com que nós tenhamos características próprias,
físicas, espirituais, emocionais, psicológicas, e muitas dessas vivências que nós tivemos ao longo da nossa vida, muitas coisas que nos trouxeram do passado, dos nossos pais, elas vão gerar consequências em nós. E principalmente as experiências negativas que nós tivemos. Então, o que é que vai acontecer? Então eu vou-vos dizer, vão acontecer coisas negativas na nossa vida por causa dessas experiências. Eu vou-vos falar sobre Zaqueu. Zaqueu era um pecador. Ele era um pagador de impostos, injusto, porque ele roubava o povo. Então, nós não entendemos muito bem porque é que ele fazia isso. Mas eu vou especular e vou dizer que Zaqueu era egoísta, queria o dinheiro das pessoas. E porquê é que ele queria o dinheiro das pessoas? Provavelmente porque esse dinheiro fazia com que ele se sentisse melhor. Zaqueu era um homem muito baixinho. Ele era muito insignificante. Portanto, eu acredito que o facto de ele ter dinheiro lhe desse a sensação de poder. Isto é tudo especulação, mas Zaqueu estava em pecado. E eu vou dar outros exemplos. Por exemplo, pessoas que adoeceram por causa do pecado. Por exemplo, alguém que foi maltratado. Normalmente essas pessoas têm tendência ou para serem maltratadas, ou para maltratarem outras pessoas, ou para serem maltratadas o resto da vida, porque elas acham que isso é o normal. Alguém que foi traído, seja numa amizade, seja num relacionamento conjugal, seja num ambiente familiar em que havia muita traição, essas pessoas têm tendência a pensar que a vida é mesmo assim e que elas vão sempre desconfiar de todas as pessoas que estão à volta delas e vão colocar em causa todas as pessoas, vão viver com medo das pessoas que se aproximam delas. Outra situação, alguém que foi rejeitado, desvalorizado toda a vida, vai sentir que ninguém nunca o amará. Mesmo não sendo verdade, vai ter dificuldade em se entregar, em confiar no amor dos outros, inclusive no amor de Deus. Alguém que nunca foi bem sucedido na vida e que tudo aquilo que fez nunca correu bem. Provavelmente essa pessoa vai achar que não vale a pena tentar, que tudo que ela tenta na vida dela vai correr mal. Alguém que tem medo de determinar limites numa relação. O que é que vai acontecer com essa pessoa? Essa pessoa vai se submeter a ser maltratada, provavelmente, porque não reconhece o seu valor e tem medo de perder a pessoa que a maltrata e vai aceitar aquilo que lhe estão a fazer. Isto são situações que acontecem diariamente e muitas outras. Muitas outras. Então isto significa que uma doença instalou-se na mente e no coração. Tudo isso são mentiras que o inimigo utiliza para nos influenciar os nossos pensamentos acerca de nós, acerca dos outros e acerca de Deus. Muitas vezes não conseguimos ter um relacionamento saudável com as pessoas precisamente porque passamos por tantas decepções na nossa vida, sofremos tanto que já não confiamos em ninguém. A nossa mente é o centro das nossas decisões, influenciada pelas nossas emoções, por aquilo que nós sentimos. Quando estamos longe da presença de Deus, em pecado, ou mesmo quando já temos um relacionamento com Deus, mas por algum motivo estamos distanciados, estamos desatentos, o inimigo ganha espaço na nossa vida. E todos esses pensamentos que nos conduzem no nosso dia-a-dia têm tendência a tomar posse de nós. E o inimigo tem esse objetivo. Esses pensamentos ganham grandes proporções e nós acabamos por agir em conformidade com eles. Esses pensamentos vão levar-nos a pecar, a ter atitudes erradas connosco, com os outros, com Deus.
e vão nos manter escravos do diabo. Ou seja, ele vai ter domínio sobre as nossas atitudes, porque a única intenção do diabo não é que nós tenhamos uma vida abundante. A intenção do diabo é destruir-nos, arrasar connosco. Portanto, em Marcos 7, 20 a 23, Jesus diz: o que sai do homem é que o torna impuro, porque do seu íntimo, do seu coração, vêm os maus pensamentos, imoralidades sexuais, roubos, homicídios, adultérios, cobiça, maldades, engano, indecências, inveja, calúnia, orgulho e coisas insensatas. Todas essas coisas mas procedem do íntimo da pessoa. São elas que tornam o homem impuro. Podemos perceber que a nossa mente e o nosso coração são muitas vezes dominadas pelo nosso inimigo. A maldade dos homens cresce no seu interior. Muitas vezes nós temos tendência a culpar os outros, não é? Culpar as coisas à nossa volta, mas é estranho nós estarmos a admitir isto, mas a maldade nasce dentro do nosso coração. E é o inimigo que a coloca dentro de nós. E é o inimigo que faz morada dentro de nós. Neste versículo conseguimos compreender que nós temos que tomar medidas em relação a esta situação. Portanto, e nós percebemos também que todas as atitudes humanas, boas e más, têm início no nosso coração e na nossa mente. Portanto, é muito estranho, porque nós pensamos que as nossas atitudes são os nossos mecanismos, mas não, tudo começa cá, não é? Mas há cura para esta situação. A boa notícia é que nós temos cura. E quando nós nos deixamos ser curados por Jesus, quando ficamos disponíveis, com um coração sensível, quebrantado, rendidos à evidência de que nós não somos nada sem Ele, rendidos à evidência que sem Ele nós não podemos fazer absolutamente nada, Ele começa a substituir esses pensamentos. Ele começa a substituir os pensamentos pecaminosos pelos pensamentos amorosos de Jesus. A cura inicia-se no nosso interior. Começamos a sentir amor não só por Deus, mas também por aqueles que estão à nossa volta. Mesmo por aquelas pessoas que nós temos mais dificuldade em amar. Porque Deus está a trabalhar no nosso coração. Como o Tiago disse há pouco, tudo começa na nossa alma, no nosso coração. E quando nós permitimos que Deus faça esse trabalho no nosso coração e começamos a deixar para trás todos aqueles pensamentos que são preconceitos, que foi aquilo que nos foi ensinado, que foi aquilo que nós vivemos toda a vida, Deus consegue fazer uma obra maravilhosa dentro do nosso coração. Ele consegue transformar, porque Deus é poderoso. Deus não é um homem, certo? Comum. Deus é poderoso, Deus é sobrenatural. E Ele faz aquilo que nós sozinhos não conseguimos fazer. Não sei se algum de vocês já conseguiu mudar a si próprio. Não sei, eu não consegui. E aquilo que eu posso dizer em relação a isto é que eu tenho os meus defeitos, como vocês devem imaginar, tenho as minhas limitações e, sim, já tive muitos problemas de tolerar pessoas, não é? Tolerar pessoas, tolerar relacionamentos. E aquilo que eu tenho sentido é uma obra maravilhosa da parte de Deus no meu coração. Eu própria fico surpreendida, muitas vezes, porque eu não sinto as pessoas da mesma forma que sentia há uns tempos atrás. Eu começo a aceitá-las e a amá-las tal como elas são. E isso faz com que tudo mude na nossa vida. Os nossos relacionamentos, as nossas amizades, a nossa compreensão em relação aos outros, a nossa tolerância. E esse facto faz com que as pessoas também tenham outro tipo de atitude connosco.
que se sintam aceites, que se sintam amadas e que tudo fique mais harmonioso. Mas pronto, eu concordo que as pessoas e eu própria temos dificuldades em fazer mudanças na nossa vida, somos resistentes. E hoje eu vou fazer aqui um desafio. Nós somos inundados por milhares de pensamentos todos os dias. Todos os dias, milhares de pensamentos. O nosso cérebro, quando dizem que o nosso cérebro para, eu não concordo. O nosso cérebro não para. Mesmo quando tenta estar parado, ele está sempre com vários pensamentos. Então é assim, eu vou-vos fazer umas perguntas que também fiz a mim própria. Okay? Temos nós avaliado qual a origem desses pensamentos? Temos nos questionado acerca dos pensamentos que temos na nossa mente? Estes pensamentos vêm de Deus? São pensamentos de paz? São pensamentos que Deus teria, deixando-se conduzir por eles? Ou estes pensamentos que normalmente tomam conta da nossa mente são maus? Condicionam-me a mim, são pensamentos de medo, de insegurança, de maldade, vão fazer agir ao contrário daquilo que Deus deseja, ter uma paz. Como é que nós podemos distinguir esses pensamentos? Alguém aqui já se questionou acerca disso? Mais alguém? Eu sei, é um assunto que normalmente nós não tocamos muito, não é? Os pensamentos, nós não estamos habituados a pensar nisso. Mas a verdade é que os nossos pensamentos é que gerem a nossa vida, não é? E é importante, não é? Eu acho que isto é uma chamada de atenção para todos, inclusive é para mim, porque eu também estive a fazer esta mensagem e também tive que pensar muito sobre ela, não é? E é importante nós percebermos quando estamos a pensar em alguma decisão ou quando estamos a pensar em alguém, de onde é que vêm estes pensamentos? Porque nós sabemos que Deus é de paz, os pensamentos de Deus são de paz. Deus não pensa mal, pelo contrário. Deus pensa em restituir vida, em restaurar. E se nós começamos a perceber que os nossos pensamentos se distanciam daquilo que Deus é porque esses pensamentos vêm do inimigo, vêm do diabo, certo? Mas eu vou-vos dizer como é que nós podemos distinguir esses pensamentos. É uma ação que nós temos que ter continuamente na nossa vida. A palavra de Deus ensina-nos e é por isso que nós precisamos da palavra de Deus para aprendermos como nos defendermos de todas estas coisas. Em 2 Coríntios 10:4 diz assim: pois as armas que usamos na nossa luta não são do mundo. Ao contrário, elas têm o poder de Deus para destruir fortalezas. Sabem o que são fortalezas? Têm noção do que é que são fortalezas? Então eu vou-vos explicar o que é que são fortalezas. Fortalezas são estruturas militares muito fortes que são utilizadas para a defesa militar. Okay? Em muitos casos, os pensamentos mentirosos que o inimigo colocou na nossa mente são tão fortes como estas fortalezas. Eles ganham uma proporção tão elevada, esses pensamentos, que dominam toda a nossa vida, ou seja, eles impedem-nos de várias coisas, das coisas mais comuns do nosso dia-a-dia. Imaginemos, eu até sonho em abrir uma empresa, por exemplo, mas vamos pensar como aquele exemplo que eu dei de alguém que nunca teve sucesso na vida. Esse pensamento tomou uma proporção tão grande na minha mente que esse sonho vai ser deixado para trás. Ok? E nós vamos por parte. Então, quem é a única pessoa que pode destruir esses pensamentos? É Deus que pode destruir esses pensamentos. Ele destrói fortalezas. As armas não são humanas, são divinas, são as armas de Deus que vão destruir esses pensamentos de insucesso, esses pensamentos de falta de coragem, os maus pensamentos em relação aos outros. Então, só Deus pode derrubar todo este tipo de pensamentos. Com as armas de Deus,
nós podemos destruir os argumentos falsos e toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. Como se faz num inimigo? Fazemos refém a todo o pensamento e o obrigamos a obedecer a Cristo. É bastante interessante. Isto é o versículo. Então, eu vou repetir. Com as armas de Deus, nós podemos destruir os argumentos falsos, ou seja, as mentiras, aquilo que nos dizem, que nos soam, que não tem nada a ver com Deus, que não tem nada a ver com a vontade de Deus para nós. E toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. Todos os pensamentos que não vêm de Deus é arrogância. Ou seja, nós estamos a pôr em causa aquilo que vem de Deus. Como se faz a um inimigo? Nós temos que fazer refém o pensamento e obrigá-lo a obedecer a Cristo. É muito estranho esta comparação, mas dá para compreender muito bem. Ou seja, nós temos que pegar nos nossos pensamentos que não vêm de Deus, que são contra as pessoas, que são contra o nosso sucesso, que são contra as mais diferentes áreas da nossa vida, e temos que levar a Cristo, torná-lo refém e levá-lo à obediência a Cristo. Eu ouço muitas pessoas no meu dia-a-dia dizerem assim: eu faço bem, eu falo com Deus todos os dias à noite. Mas o que é certo é que nem a pessoa muda, nem a vida delas muda, porque a realidade, esta pessoa só se dá a ouvir a si próprio. Não basta fazer o bem, nem basta fazer um monólogo com Deus para nós termos um relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus tem que ter duas partes. Temos que ser nós e Deus. Como é que nós fazemos isso? Sim, nós devemos dirigir-nos em oração a Deus e orar segundo a vontade de Deus. Mas nós, para orarmos segundo a vontade de Deus, nós temos que adquirir conhecimento da vontade dele para a nossa vida. Ok? Então, é através da palavra poderosa dele que podemos ser transformados. Porque a palavra dele tem poder. Ela é algo sobrenatural. Não existe nada à nossa volta, na nossa vida, que seja tão forte como a palavra de Deus. E por isso diz assim, em 2 Timóteo 3,16: toda a Escritura nos foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossa vida. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Estão a entender aquilo que a palavra de Deus diz? Como é que nós vamos ter direção se não tivermos a palavra de Deus? Não temos direção, certo? Então, aquilo que eu vos quero dizer é que à medida que os pensamentos de Deus tomam o lugar dos pensamentos doentios colocados pelo inimigo nas nossas mentes, mesmo que as nossas circunstâncias não mudem, mas o trabalho que vai sendo realizado por Deus em nós vai gerar os frutos do Espírito. Sabem o que são os frutos do Espírito? Provavelmente não sabem, mas eu vou-vos dizer. Está escrito aqui em Gálatas 5, 22 e 23. Mas quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, ele produzirá em nós uma espécie de fruto: amor, alegria, paz, paciência, retidão, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Estes frutos que o Espírito Santo produz vão permitir que Deus realize em nós o propósito para o qual fomos criados. Na verdade, Deus criou-nos intencionalmente com todas as características que nós temos. Ele simplesmente nos está a purificar. Estamos num processo. Ele está a retirar de nós tudo aquilo que nos impede de entendê-lo, que nos impede de viver uma vida satisfatória e abundante. É como o ouro. Vocês já conhecem aquele exemplo do ouro, que ele é refinado, ele vai a altas temperaturas, não é? E ele derrete e ele passa por um filtro e todas as impurezas ficam nesse filtro. É o que está a acontecer connosco, com a nossa vida, com o nosso coração. Nós estamos a passar por dificuldades, muitos de nós estamos a passar por dificuldades. Muitos de nós
ainda estamos enganados com as mentiras que o diabo tem colocado na nossa mente. Muitos de nós temos acreditado nas acusações que ele nos faz. Mas é isso mesmo que Deus nos quer retirar. Ele quer retirar todas essas mentiras, todas essas acusações. Ele quer levar-nos para outro nível, para que nós possamos viver Cristo com toda a plenitude, para que possamos sentir que estamos completos, que estamos a ser libertos de todas estas coisas que nos oprimem. O diabo leva-nos a sentir esta opressão, a sentir falta de esperança, a sentir falta de alegria, a sentir desespero, falta de direção, a sentir insatisfação, tristeza. A única pessoa que nos pode dar isso é Jesus. É a única pessoa que nos pode dar isso. Podem ter muito dinheiro, podem passear muito, ter uma vida com tudo, mas não há nada que nos limpe o coração, que nos leve a ter paz, a paz que nós precisamos. E eu queria-vos ler esta parte em que falamos da vida de Zaqueu. Então, o que é que aconteceu com Zaqueu? Depois dele ir para casa, para a sua casa, levou Jesus, não é? Zaqueu era um pecador, ele levou Jesus para estar em sua casa e Zaqueu levantou-se e disse-lhe: Senhor, darei metade da minha fortuna aos pobres, e se tenho cobrado a mais nos impostos, restituirei 4 vezes esse valor. Jesus disse: a salvação entrou hoje neste lar. Este homem é como um filho fiel de Abraão. O Filho do Homem veio buscar e salvar pessoas perdidas como este homem. Quando nós chegamos a Deus, nós não temos que ter uma vida perfeita, não. Ele veio precisamente para salvar aqueles que estão doentes, seja emocionalmente, seja espiritualmente, seja fisicamente. Ele veio para estas pessoas. E nós estamos aqui porque nós todos precisamos da cura de Jesus. Ou seja, não porque somos melhores que os outros, pelo contrário, porque nós reconhecemos, temos a capacidade de reconhecer que temos problemas. E Zaqueu, Jesus, não é? Neste caso, ele olhou para Zaqueu porque ele precisava de Jesus, precisava da cura de Jesus. E Zaqueu aceitou essa cura. Porque assim, Deus quer que todos se curem. Todos. Mas nem todos estão disponíveis para serem curados por Jesus. Muita gente rejeita Jesus. Porque por orgulho, por incredulidade, porque não acreditam. Mas Zaqueu, ele quis. Portanto, e aquilo que eu vos quero dizer aqui, Zaqueu ouviu Jesus, ele arrependeu-se do seu pecado, aceitou o convite de Jesus para ser seu amigo, aceitou os conselhos de Jesus e mais, todas as fortalezas criadas pelo inimigo na mente de Zaqueu foram derrubadas. E isto porquê? Porque começaram a surgir os frutos do Espírito, porque ele decidiu restituir ao povo tudo que lhes tinha tirado. Não existem só vítimas neste mundo, existem pessoas más que fazem mal aos outros. E Zaqueu, neste caso, não era uma vítima. Ele fazia mal àquele povo. E ele foi transformado por Jesus. Ele foi curado no seu interior, tanto que ele quis restituir tudo o que tinha tirado ao povo. E ele não fez só bem a ele, mas fez bem aos outros, ou seja, os frutos do Espírito que surgiram nele não beneficiaram só ele próprio, mas beneficiaram todas as pessoas que estavam naquela cidade. Na Bíblia diz assim também, em João 10:10, o ladrão só quer roubar, matar e destruir. O ladrão refere-se ao diabo. Mas eu vim para dar vida e com abundância.
O tema da nossa mensagem é este. Deus veio para nos dar vida com abundância, mas para que isso se torne possível, nós temos que estar dispostos a que Deus trabalhe no nosso coração e na nossa mente. Só aí é que vai haver uma verdadeira transformação. E é através da nossa rendição, através do nosso arrependimento, através do reconhecimento que não somos nada sem Ele, que Deus nos pode dar a vida que nós precisamos, ou seja, Ele pode ser tudo que nós precisamos. E eu agora quero-vos pedir para ficarem de cabeças baixas, de olhos fechados. E eu quero pedir, vou fazer alguns desafios e as pessoas que quiserem responder a estes desafios com as cabeças baixas, de olhos fechados, vão levantar a mão. Eu vou fazer os desafios então. Já entregaste a tua vida a Jesus para que Ele te possa curar? Tu queres entregar a tua vida a Jesus? Então eu vou fazer uma oração. A pessoa que levantou a mão vai repetir, ok? E em voz, vou repetir para ela, que Jesus está a ouvir, está bem? Senhor Jesus, eu hoje quero receber-te na minha vida. Eu reconheço que sou pecadora e eu quero que tu me cures. Eu quero conhecer-te, eu quero ter um relacionamento contigo, eu quero que tu sejas o meu Salvador, eu quero que tu sejas também o Senhor da minha vida, e eu quero que tu cures o meu coração de todas as dores, de todos os erros, de todos os sonhos que foram destruídos. Eu quero que tu cures o meu coração, e eu quero hoje que tu comeces um processo comigo de me levar a ter uma vida abundante juntamente contigo, Senhor. Amém. Ainda tenho outro desafio. Os teus pensamentos têm condicionado o propósito de Deus na tua vida? Alguém aqui? E eu vou fazer outra pergunta a seguir já. Queres hoje iniciar com Deus o processo de destruição de todas as fortalezas que o inimigo tem construído na tua mente para seres curado e gozares de uma vida abundante? Ok. Então vamos orar. Pai querido, obrigada, porque a tua palavra tem poder. Ela é verdadeira, ela é eficaz e ela produz frutos na nossa vida, Pai amado. E hoje quero-te agradecer por tudo aquilo que tu disseste aqui hoje, Pai. Tu colocaste isto no meu coração. Eu apenas te transmiti, Senhor. Mas eu estou grata a ti, Pai, porque nós todos aqui estamos num processo, Pai. E hoje declaramos que estamos contigo e que queremos começar este processo para destruir fortalezas na nossa mente e no nosso coração. Ó Senhor, nós reconhecemos que todos estes pensamentos que o inimigo tem amadurecido na nossa mente nos têm limitado, nos têm prejudicado e têm impedido que nós gozemos da vida abundante que tu tens para nós. E eu destruo hoje, pelo poder que há no sangue de Jesus, todos os pensamentos que vão contra a tua vontade. Eu repreendo pelo poder que há no sangue de Jesus. E eu declaro que o inimigo está neutralizado. Eu agradeço por tudo aquilo que tu estás a fazer aqui neste lugar e te peço, Senhor, que tu faças muito mais a partir daqui na vida de cada um. Que tu nos dês consciência no nosso dia-a-dia de conseguirmos interpretar cada pensamento que surge no nosso interior e podermos avaliar se eles vêm de ti
ou se não vem de Ti, Pai. Em nome de Jesus Te agradeço. Declaro que somos Teus filhos amados. E eu sei que Tu cuidas de nós e que Tu nos vais tirar desta situação, Pai. Em nome de Jesus.